Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo que saiu mês passado na NPJ Digital Medicine, que se chama Artificial Intelligence-Based Multispecialty Mortality Prediction Model for Septic Shock in a Multicenter Retrospective Study. Esse artigo, ele basicamente se propõe a fazer um modelo de ensemble, ou seja, uma combinação de diferentes modelos de machine learning para melhorar a predição de mortalidade por choque séptico num estudo retrospectivo validado por validação multicêntrica e também multiespecialidade. Bom, então, primeiramente, vamos falar um pouco do que, afinal, é o choque séptico. Então, o choque séptico é uma síndrome grave caracterizada por distúrbios circulatórios e metabólicos que decorre da resposta do corpo a uma infecção. Ele é caracterizado por hipovolemia severa, ou seja, uma deficiência de líquidos no corpo do paciente que não melhora com ressuscitação volumétrica, ou seja, mesmo injetando soro e fazendo tratamentos que seriam efetivos para pacientes com sepse comum, eles não retornam e é necessário a administração de medicações específicas, mas também é uma condição muito letal. Na verdade, atualmente, o choque séptico é a principal causa de morte em UTIs. E, segundo estudos anteriores, a taxa de letalidade dessa doença é de 15% a 55%. O prognóstico precoce ele pode ajudar os médicos a tomarem ações mais rápidas e prevenir mortes, mas ele também é bastante difícil, uma vez que essa doença não só é bastante complexa, como também compartilha uma série de sintomas com outras doenças. Nesse sentido, as abordagens de machine learning parecem uma técnica muito promissora para facilitar o diagnóstico precoce e também auxiliar os médicos na tomada dessas decisões. Outros estudos já foram feitos com machine learning para a predição de choque séptico. No entanto, todos eles foram muito limitados porque, por se tratar de uma condição relativamente rara, as amostras eram muito pequenas e faltou uma validação multicêntrica, resultando em modelos pouco generalizáveis que, no fundo, não tinham aplicação clínica de fato. Então, o objetivo desse estudo é construir um modelo de fusão robusto e generalizável, capaz de predizer a mortalidade por choque séptico em diferentes contextos. Bom, primeiramente, antes de fato desenvolver esse modelo, foi feito todo um pipeline de pré-processamento de dados que foi bastante completo. Eles partiram inicialmente de 93 preditores, que incluíam dados de prontuários eletrônicos, e então eles primeiramente limparam essa base de dados, eliminando variáveis com muitos dados faltantes, variáveis booleanas com alta concordância e também variáveis muito correlacionadas, mantendo no par das variáveis correlacionadas aquela que maximizasse a área abaixo da curva ROC. Além disso, os demais valores faltantes foram imputados utilizando imputação múltipla baseada em regressão logística. Na verdade, eles testaram 4 métodos de interpolação para fazer essa imputação, e a regressão logística foi aquela que performou melhor e, por isso, foi mantida na análise final. Com os preditores restantes, eles calcularam a entropia de informação e foram incluindo sequencialmente os preditores mais informativos e calculando a área curva abaixo da ROC resultante. E assim, eles chegaram num conjunto de 34 preditores que forneceram uma ALC ótima. Depois dali, não havia uma melhora significativa que valesse a pena adicionar mais preditores. Além disso, foi feita normalização mínimo-máximo e, por se tratar de uma base de dados desbalanceada, foi feito o balanceamento com a técnica de SMOT. Bom, quanto aos métodos, eles primeiramente tiveram que treinar e testar os submodelos, que foram, como eles chamaram, os algoritmos que iriam compor o grande modelo de fusão. Então, eles pegaram 80% dos pacientes da UTI geral de um dos hospitais. Daqui a pouco eu vou mostrar como foi exatamente dividido os conjuntos, mas eles tinham dados de 3 hospitais diferentes, todos os hospitais chineses, e o maior deles eles usaram para validação interna, que foi esse. Então, eles usaram 80% dos dados da UTI geral desse hospital para treinar árvore de decisão, Random Forest, XGBoost, LightGBM, Naive Bayes, Support Vector Machine e Gradient Boosted Decision Tree. E aí, esses algoritmos foram todos testados nos 20% dos dados de UTI geral remanescentes desse mesmo hospital. E aí foram calculadas a área abaixo da curva ROC, acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade e F1 score. Uma coisa importante é que todas essas métricas foram normalizadas para serem comparáveis entre si. E aí,
a gente passa para a parte mais interessante do artigo, que é realmente a construção do TCF, que é como eles chamaram esse classificador de fusão. Eles se basearam nessa técnica TOPSIS, que é uma técnica baseada na distância da solução ideal. Então, o que exatamente é isso? Como foi feito? Bom, primeiramente, a partir das métricas que tinham sido calculadas e normalizadas, eles definiram para cada métrica uma solução ideal positiva, que seria o valor mais alto atingido por algum daqueles algoritmos para aquela métrica, e a solução ideal negativa, que seria o valor mais baixo. E aí, eles calcularam o Topsis Score, que nada mais é do que uma taxa baseada numa razão de distâncias euclidianas até a PIS e a NIS. Então, para cada algoritmo, eles fizeram essa razão, de modo que algoritmos que estivessem mais próximos da solução ideal positiva tenham Topsis Scores maiores. Esses Topsis Scores foram usados para calcular os pesos de fusão, que nada mais são do que uma versão normalizada desse score. Então, eles pegaram o score de cada algoritmo, dividiram pela soma dos Topsis, de modo a obter valores entre 0 e 1. E a partir desses pesos, eles fizeram a fusão das previsões, que foi feita como uma média ponderada da probabilidade atribuída por cada modelo. Então, multiplicando esses pesos de fusão pelas predições de cada modelo, eles obtiveram uma probabilidade de classificação final desse modelo combinado. Bom, e aí eles fizeram uma validação interna e multicêntrica do TSAF, que é esse novo modelo. Então, como eu havia comentado anteriormente, eles usaram dados de 3 hospitais. Esses dados foram dados retrospectivos coletados do período de 2003 até 2023, e o desfecho foi morte em 28 dias desses pacientes que eram pacientes hospitalizados com choque séptico em UTI. Então, primeiramente, eles pegaram esses dados de UTI geral, usaram uma parte para treinamento, fizeram a validação interna, e depois, no mesmo hospital, eles usaram 2 UTIs que eram separadas, uma especificamente para doenças respiratórias e a outra especificamente pediátrica, para realizar a validação multiespecialidade. Depois, eles ainda validaram os resultados em outros 2 hospitais, fazendo, então, a validação multicêntrica. Como resultado, chegou-se que, na validação interna, o TCF superou todos os submodelos em termos de área abaixo da curva ROC e de F1 score. Em termos de sensibilidade, o melhor desempenho foi o do Light IBM e o de especificidade foi o do Support Vector Machine. Então, o que a gente tira disso é que, na verdade, o TCF ele não performa melhor em todas as métricas, mas ele combina as forças de todos os algoritmos de modo que ele resulta numa melhor performance global, que é expressa justamente pela melhor performance nesses índices de AUC e de F1 score, que são índices bastante compreensivos que levam em conta esse trade-off entre sensibilidade e especificidade. E então, foi ainda feita a validação multicêntrica e multiespecialidade, e observou-se que na UTI respiratória teve sim uma pequena redução na área abaixo da curva ROC, mas na UTI pediátrica, no Hospital 2 e no Hospital 3, teve melhora na performance preditiva. Isso é, na verdade, bastante surpreendente, que o modelo performe ainda melhor em dados para o qual ele não foi inicialmente treinado, e o que os autores propõem como razão para isso são o background diverso provido por esses pacientes da UTI geral e o grande tamanho amostral que contribuem para tornar esse modelo mais generalizável. Outra preocupação muito latente nesse artigo foi a interpretabilidade. Eles queriam desenvolver um algoritmo que fosse realmente transparente e pudesse ser interpretado e que trouxesse confiança realmente para os médicos que utilizassem aquilo como uma ferramenta auxiliar. Então, eles calcularam a importância de variáveis com uma média ponderada das importâncias de variáveis dos submodelos. Para isso, eles excluíram o Support Vector Machine e o Naive Bayes, porque pela própria arquitetura e pela concepção dos modelos, eles não admitem cálculo de importância de variáveis, e os demais modelos, que eram baseados em árvore, tiveram a interpretabilidade calculada pela interpretabilidade nativa de árvores. A técnica de Shapley Additive Explanations, também foi utilizada como um adicional para a explicação do TCF final. Bom, então, no que esse estudo se destaca? Ele se destaca, primeiramente, por ele ter pegado 3 hospitais diferentes num espaço de tempo de 20 anos, concentrando bastantes pacientes e fornecendo um tamanho amostral muito maior do que os outros estudos da literatura que tinham feito análise desse tipo.
Além disso, ele faz uma validação multicêntrica e multiespecialidade que demonstra que esse modelo final é de fato bastante robusto e bastante generalizável. Na validação interna, eles também mostram que o TCF ele superou tanto em área abaixo da curva como em F1 score todos os submodelos. E também essa preocupação com a interpretabilidade fornece mais transparência e aumenta a confiança no modelo. No entanto, esse estudo também tem uma série de limitações que precisam ser ditas. Primeiramente, o uso de 34 preditores, que apesar de ser bem menor do que o número inicial que eles pegaram, que eram 93 preditores, ainda é um número bastante grande para o uso no dia a dia, especialmente por questões de dificuldade de coleta e também por maior probabilidade de terem dados faltantes. Outra coisa que os autores apontam é a necessidade de validação em regiões mais amplas e diversas, além da possibilidade de integração com outros tipos de dados que não só os prontuários eletrônicos. Além disso, por se tratar de um estudo retrospectivo, a eficácia clínica de fato precisaria ser avaliada em novos estudos prospectivos que avaliassem de fato a capacidade preditiva desses modelos em dados presentes e predições futuras. Bom, então, no fim, a gente vê que esse modelo de Ensemble, ele apresentou desempenho superior e uma generalização robusta na previsão de mortalidade por choque séptico, se tornando uma ferramenta promissora para intervenção precoce. Mas trabalhos futuros ainda devem coletar mais dados de mais regiões e conduzir estudos prospectivos para confirmar a sua viabilidade clínica de fato.